ele que também esteve nessa audiência pública e se posicionou contra esse projeto. Presidente, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Conexão 99. Vai haver uma reunião, vai haver uma discussão entre os empresários sobre esses dois projetos ainda? Boa noite. Boa noite, Dalcira. Boa noite, ouvintes. Na realidade, nós já temos uma posição. Foi feita uma enquete entre os membros da diretoria do Sindilós, porque a necessidade era de uma manifestação rápida. A atual posição nossa, em relação àquilo que foi apresentado na Câmara de Vereadores, daquela forma, nós somos contrários. Há uma necessidade de um debate mais amplo, não há simplesmente pelo prefeito hoje fazer um decreto e estipular as formas de como vão funcionar o estacionamento rotativo. Então, desta forma, da forma que está apresentada e também pelo sistema que vai ser utilizado, pela forma que está, nós achamos aquilo ali um sistema arcaico, porque hoje há necessidade e há possibilidade de se fazer isso tudo através de aplicativo, não precisa estar aquele paquímetro colocar nas ruas, também não há necessidade de gente entregando papelzinho, isso já era. Existe essa empresa que está aí, ela é a empresa de Santa Cruz do Sul. Tá? E eu digo para qualquer um, porque eu vou seguidamente a Santa Cruz do Sul, o estacionamento rotativo de Santa Cruz do Sul não é um bom exemplo. Sinceramente, não é um bom exemplo. Então, há uma necessidade de uma modernização do sistema de aplicação do estacionamento rotativo. Porque o estacionamento rotativo, ele só vai ter validade se realmente houver a rotação. Se não houver a rotação, não tem sentido nenhum. Aí nós simplesmente vamos pagar. Até porque já muitas manifestações de pessoas que eu conversei, eles dizem o seguinte: se é para piorar, fica do jeito que está. Entendeu? Se ouve muito isso aí, tem muitas pessoas adeptas a essa deposição. Então, eu entendo, Darcílio, que há uma necessidade de um debate mais. Eu vi no Jornal do Povo, eu vi os vereadores que já se manifestaram a favor do projeto. Observa-se que a maioria dos que se colocaram já são vereadores de primeiro mandato. Observa-se que os vereadores de outros mandatos eles estão mais na retaguarda para ver como é que para se posicionar. Eu não sei, eu entendo que tem o lado partidário de apoio do governo e tal, mas eu entendo que há uma necessidade de um debate maior, entendeu? Da forma que está, nós vamos ter outra coisa de reclamação da nossa comunidade, com certeza, Dalcira. Também tem um problema, não sei se está previsto lá dentro desse projeto, que na verdade o projeto está em linhas gerais e depois os detalhes serão feitos por decreto, a partir de decretos, né, da prefeitura. Isso, alguns vereadores acreditam que é quase dar um cheque em branco para o executivo municipal com relação a esta questão, mas existem alguns senões. Como é que fica a carga e descarga no centro, mesmo que seja para caminhões com menos de 4 toneladas? Né? Até 4 toneladas. Como é que fica o carga e desembarque de aplicativos? Como é que fica tudo isso? Idosos, na frente das clínicas, na frente dos cemitérios, na frente das capelas mortuárias, na frente do HCB. Quer dizer, são várias questões que não me parece que foram discutidas. Eu conheço bem o Balardim, de longa data, sei que ele... se mesmo que se desse um cheque em branco para ele ia saber muito bem administrar, eu acho, junto com a comunidade em geral, as empresas, ia debater, vai debater isso, eu tenho quase certeza absoluta, entendeu? Mas acontece o seguinte, há uma necessidade de um amadurecimento maior, principalmente dos nossos vereadores. Eu acho que os nossos vereadores estão votando ou dizendo que vão votar numa coisa para
eu não queria dizer isso, mas vou ter que dizer, para agradar o prefeito. Tá? Então, há uma necessidade de um debate maior, e eu acredito que o Balardim já notou isso, já sentiu, e vai saber administrar isso aí muito bem. Com referência ao estacionamento dos caminhões, é o seguinte, na reforma do plano diretor, numa determinada data, porque a lei que existia era, parece que de caminhões até 10 mil quilos, uma coisa assim. Eram caminhões que eles chamavam de caminhão tipo toco, que seria só 2 rodados, né? E isso aí, ele foi colocado, por que foi colocado essa proibição de caminhões do período das 6 da tarde até as 6 da manhã, às 6 da tarde às 6 da manhã era permitido, ou até às 7, sei lá qual é o horário que foi, e isso aí foi feito em função do trânsito, de fluir o trânsito. Só que quando foi feito isso dos caminhões, não foi feito dos carros-som, não foi feito de os carros rebaixados, que é o que tranca o trânsito, muito mais que os caminhões. Qual é o mal que o caminhão faz parado na frente de uma loja descarregada? Nenhum, porque a largura de um caminhão e de um carro são semelhantes, entendeu? Então, tem outros veículos hoje que transitam, a quantidade de moto, o desrespeito de moto nas sinaleiras. Então, existe hoje um monte de outras coisas que influenciam no trânsito muito mais que os caminhões estacionados a partir das 9 horas da manhã até as 9 horas da manhã. Então, assim, isso aí foi colocado na época no plano diretor, isso aí já foi prorrogado por 1 ano, essa validade dele, ele estava com validade até o fim de dezembro, parece. Então, há uma necessidade de uma revisão disso aí. Eu não enxergo os caminhões estacionando como um grande, que vão trancar muito o trânsito. Agora, uma coisa que temos que observar é o seguinte, porque a lei essa dos caminhões parece que é 3 mil quilos, tá? E pelo que eu tenho conhecimento, pelo que eu sei, um ônibus dos Nossa Senhora das Graças e outros ônibus que andam pela cidade aí, que trazem o pessoal para trabalhar de Candelária para cá e mesmo nas colheitas de pecan, nosso pecan e outros aí, eles pesam muito mais do que 4 mil quilos. Esses ônibus que nós temos aí da Planalto, os grandes aí, eles pesam mais do que 4 mil quilos. Esses ônibus não vão poder transitar nessas ruas. E outra variável que eu acho que tem que ser observada, sempre foi dito, né, que havia necessidade da rua Saldanha Marinho, ela ser de uma forma rápida para poder chegar no Hospital de Caridade. Então, assim, são fatos que são momentos. Eu pergunto assim, hoje o nosso Hospital de Caridade cresceu muito. Hoje o nosso hospital está com mais ou menos 1.100 funcionários. Os funcionários têm lambreta, tem moto, lambreta é do meu tempo, tem moto e coisas assim. Então, esses funcionários, eles ocupam espaço. Eles precisam ir até o hospital. Tem que haver um lugar para eles. Só que até agora eu não vi que alguém dessa equipe que vai estruturar o estacionamento rotativo está se propondo, ter ido lá conversar com o pessoal do hospital, para ver a opinião do hospital. A opinião da provedoria do hospital é muito importante, assim como também o próprio entorno da prefeitura, tu não consegue estacionar ali. A gente vai na prefeitura para fazer alguma coisa que é obrigado, tá? Tu não consegue estacionar, tu fica 2, 3 quadras ali. Então, tem coisas que tem que ser revista. Outra coisa, Darcino, antigamente, a rua 7 de Setembro, aquela região toda ali, os mais antigos, da Casa Augusto Vilme, as de hoje aí, dali da Pompeia, tinha muito, os estacionamentos, os estabelecimentos bancários tinham muitos funcionários. O Banco do Brasil tinha mais ou menos 200 funcionários. Ali a parte do Bradesco era em torno de 70, 80 funcionários.
Esses funcionários eram pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor, todos eles tinham carro. E quando eles iam para o trabalho, no horário de abertura dos bancos, às 9, 10 horas da manhã, eles tomavam conta de tudo aquilo ali. Hoje não existe mais, hoje não se vai mais a banco. E mesmo esses estabelecimentos bancários que tinham 200 funcionários do Banco do Brasil, hoje se tiver 20, 30 é muito. Então há uma modificação com o passar dos tempos disso. Hoje Cachoeira, na minha opinião, tem 3 centros comerciais. Um centro é a Rua 7, naquela altura do meio da Praça José Bonifácio até o Banrisul. O outro é onde ali a loja americana até ali o Chateau não a Chateau, até a Praça da Caixa d'Água, que se chama, na Júlio. E o outro é mais ou menos da altura lá nos supermercados, que tem ali aquela rede de supermercados, lá na Avenida Brasil, que é de um trajeto dali onde era o antigo posto do Constante, posto Nevoeiro hoje, tá? Até a agência aquela do Banco do Brasil. São 3 lugares que têm um movimento muito forte de comércio. Esses 3 lugares têm que ser olhados com muito carinho, porque isso aí vai impactar diretamente no negócio deles. Bem verdade que esse da Avenida Brasil ainda não foi colocado, mas isso com o tempo, com certeza vai ser colocado, Dalcira. Pois é, e agora nós temos aí, em média, 62 mil carros circulando, segundo o nosso colega Tomás Pereira, né, que lembra aqui, está circulando por Cachoeira do Sul. Vai chegar uma hora... Emplacados 62 mil veículos, entre carros de passeio, tudo bom, Trevisan? Ônibus, caminhão, motos, reboques. Mas estima-se que muito mais de 70 mil circule, porque se nós encontrarmos veículos com placas de outros municípios. Sim, com certeza. Isso também é um fator relevante em relação a outras propostas de tempos anteriores. Tu imagina assim, ó, se eu dissesse para vocês assim, vem cá, eu vou vou fazer um negócio, entendeu? Vou abrir um negócio que é quem vai comprar, né, nesse meu empreendimento são pessoas que não andam de ônibus, não vai precisar ônibus, não vai precisar... Eu não vou fazer no centro da cidade, eu vou fazer afastado da cidade, entendeu? E as pessoas, para ir lá comprar, tem que ter carro. Senão, não vão comprar. O que vocês me diriam se eu dissesse isso há meia dúzia de anos atrás? Esse cara está doido, esse cara está fazendo um negócio que não vai dar certo. Como é que perto do estabelecimento dele, o próximo, não tem uma parada de ônibus? Como que só quem tem carro pode ir lá comprar? Porque tem que carregar o resto, tem que ir embora. Nós não temos isso. Hoje nós não temos lá o estoque. E não é exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Lá não tem parada de ônibus perto. Quem tem que comprar lá tem que ir de carro. Então, assim, ó, as coisas mudam. E coisas que aquilo a gente achava que era impossível um tempo atrás, agora é possível. Por exemplo, em Porto Alegre, se tu está numa consulta médica, como eu já estive há pouco tempo, e aí estava vencendo o estacionamento, a minha filha entrou no aplicativo e colocou mais 15 minutos, 30 minutos, e pagou. Entendeu? Então, assim, ó, hoje, por aplicativo, nós podemos ter um aplicativo de estacionamento que tem hoje, os celulares tem localizador, entendeu? Nós podemos ter um aplicativo vinculado ao celular. E como é que é a forma de pagamento? Por Pix, dentro do próprio aplicativo que tem ali. E outra coisa, quem é que vai estacionar? Quem vai estacionar é que tem carro. Por favor, quem tem carro pode ter um bom celular, né? Então, não tem como, mas vai ter que comprar um celular. Sim, vai ter que comprar um celular, porque aí ele vai ter uma comodidade, ele vai chegar no lugar, vai colocar o localizador, vai colocar o valor, a hora que ele tem, e já coloca direto por Pix, está resolvido o problema. Entendeu? Então, assim, ó, modernidade tem, tá? Só que o que está sendo proposto ali, na minha opinião, não tem essa modernidade. Dalcir?
Bom, de qualquer maneira, seu Antônio, há uma possibilidade de se voltar, que o próprio Sindilojas chamar os empresários para uma discussão na Câmara de Vereadores, com os vereadores e com o próprio prefeito, ou com quem elaborou o projeto, porque o professor Felipe Caleb já havia dito que ele é mestre, doutor, e o currículo da criatura é extenso, imenso, com relação a transporte logístico, e ele detectou aí vários problemas sérios no trânsito de Cachoeira do Sul, principalmente nas esquinas. Mas o senhor acha que alguma coisa poderá acontecer ou esse projeto vem de rondão? Não, eu acho que, pelo que eu conheço o prefeito Alardim, eu acredito que ele vai fazer uma reavaliação disso aí, porque ele está iniciando o governo e ele não vai querer arrumar um incômodo além dos que ele já tem para resolver, entendeu? Ele tem uns pepinos bem graúdos ali para resolver, né? Então, eu acho que ele não vai querer isso de forma alguma, entendeu? E também é o seguinte, ó, também nós não queremos. Nossa entidade privada, nós não queremos discussão, nós não queremos briga com ninguém, nós queremos que as coisas funcionem, só isso. Por isso que eu digo e volto a dizer, se nós tivermos a rotatividade, tudo bem, está cumprindo o seu papel. Agora, se não tiver a rotatividade, que nem é em Santa Cruz do Sul, por exemplo, que tu vai lá e aí tu não tem rotatividade, tu rodeia a quadra e não consegue estacionar, então isso aí não é modelo que nós vamos fazer, não. E tem que cuidar ainda, tá? Porque o que está acontecendo em algumas cidades, estão sendo colocados equipamentos antigos, equipamentos velhos, tá? São tirados de cidades maiores, de grandes cidades, e são colocados em cidades menores. Isso é outra coisa, por isso que eu digo, nós precisamos ter uma forma, entendeu? Um aplicativo que hoje todo mundo conhece, todo mundo usa Pix, todo mundo usa WhatsApp, por favor, é uma coisa muito comum isso aí. Entendeu? Então, assim, ó, é só fazer a ligação direta do local onde vai estacionar com o carro. Mas isso aí não é uma coisa do outro mundo, isso é uma coisa bem viável. Eu estou falando WhatsApp, estou falando Pix, então é só fazer uma coisa moderna, conseguir uma coisa moderna e desenvolver. Na audiência aquela da Câmara de Vereadores, o cidadão que apresentou esse projeto, tá, ele colocou que tinha, no início da fala dele, ele colocou que tinha coisas melhores, mas eles deixaram de lado essas coisas mais modernas em função de custo. Então, mas para aí um pouquinho, nós vamos fazer uma coisa por 10 anos, um negócio por 10 anos, e nós vamos estar ficando olhando o custo que hoje pode ser caro, pode ser alto, daqui a meia dúzia de anos, com a evolução, tá, isso aí está barato. Era a mesma coisa que comprava uma televisão antes de 60 polegadas, 65 polegadas, era o valor de um carro. Hoje ela está bastante acessível, já com outros valores. As coisas, a tecnologia, ela vai se alterando e vai mudando. Entendeu? Claro, aí se tu quer um iPhone, modelo não sei o quê, bom, aí tu quer que tu vai pagar o capricho de ter aquele aparelho, porque na realidade aquele aparelho, ele vai ter o Pix igual dos outros, ele vai ter todas as funções, vai ter o relógio igual dos outros, é a mesma coisa. Entendeu? Então, Dalcira, há uma necessidade, sim, de uma maior discussão, e principalmente uma discussão que quem usa estacionamento rotativo, né, ou quem vai sentir esse estacionamento, a alteração desse estacionamento, vai sentir no seu negócio. Entendeu? Esse dos caminhões mesmo, tá no plano diretor. O que tem que fazer? Vai ter que fazer uma reavaliação no plano diretor quanto a isso aí. É isso aí, Dalcir. Tá certo. Então é porque estão me dizendo aqui que dentro desse projeto do estacionamento rotativo está previsto aí 6 ou 7 maneiras de cobrança, né? Inclusive o parquímetro, né? Pode ser por Pix, por código de barra, enfim, né? Seriam 6 modalidades de cobrança. Mas eu imagino que vocês vão chamar uma discussão maior com relação a isso. Não, a gente já conversou, nós, da diretoria do Sindor, a gente já conversou, entendeu? Essa ideia, isso que eu estou te dizendo, é a ideia formada já por nós, entendeu? Se eu me manifestar de novo, novamente, eu não vou me manifestar diferente do que eu estou falando agora, entendeu? Então, essa é a posição tanto do presidente como a posição da entidade,
Entendeu? É essa aí. Presidente do Sindilojas, Antônio Trevisan, obrigada pela participação, pelas informações. Bom fim de tarde.